Vamos agora ao vivo à BMF Bovespa. A repórter Luciane Miranda tem as últimas informações sobre o mercado financeiro. Cristiano, foi uma semana intensa no mercado financeiro, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Houve decisões sobre juros básicos, mas ainda é grande a incerteza do mercado sobre a situação da economia global. Eu converso agora com o economista Celso Grise, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, a Universidade de São Paulo, e também sócio da Fractal, Instituto de Pesquisa. Por que a Grécia permanece no foco das atenções do mercado financeiro, mesmo depois das medidas de austeridade fiscal? Bem, as medidas de austeridade fiscal foram muito fortes, mas naturalmente ela fica dependente agora, para girar a sua dívida, de recursos que venham emprestados ou da União Europeia ou agora, como se cogita muito fortemente, do FMI. Evidentemente, a presença do FMI abre um precedente muito forte na União Europeia, do ponto de vista político. E não é por outra razão, senão porque outros países da própria União Europeia estão mal. E esses precedentes poderiam, então, se estender para a Espanha, para Portugal e outras economias que não se encontram em boa situação. A crise financeira teve como auge outubro, setembro de 2008 e ainda agora temos consequências. Há uma estimativa de duração desta crise? Acho que sim. Os países vão sair dessa crise em velocidades diferentes. Brasil, China, já são países que a gente pode considerar fora do epicentro da crise, já se encontram na sua periferia. Entretanto, os Estados Unidos, que precederá a Europa no sentido de recuperação da sua economia, ainda tomará uns 2 anos. E a Europa, certamente, por volta de 3 ou 4 anos para se livrar completamente dos efeitos econômicos da crise. Agora, sempre surgem surpresas ainda em função da crise. Os fundamentos da economia brasileira protegem o país? Muito fortemente. Agora, com a proposta de ontem do ministro do Planejamento, que se dispõe a fazer um corte de mais de 22 bilhões de reais, certamente nós recuperaremos muito dos nossos fundamentos fiscais. O próximo governo não precisará fazer um governo de maldades, poderá atuar mais livremente em relação à dívida nacional interna e menos preocupado com o déficit. Certamente, com taxas de juros que hão de se elevar agora e com uma política salarial distributiva, nós teremos fundamentos econômicos para garantir o crescimento interno. Nos Estados Unidos, há uma possibilidade do Fed, o Banco Central americano, elevar a taxa de redesconto que é usada nos empréstimos do Fed a bancos comerciais. Isso depois da decisão desta semana de manter os juros básicos naquele país perto de zero. Como o senhor avalia toda essa situação? Toda a política monetária americana está sendo no sentido de enxugar a liquidez. Muito antes de subir a taxa de juros, que seria recessivo, eles pensam em fazer um enxugamento da liquidez do sistema. Aliás, o Brasil copiou isso, hein? Ele de fato, o aumento do depósito compulsório, e agora já se cogita até de reduzir um pouco a expansão do crédito. Isso sem mexer na taxa de juros. São medidas muito menos recessivas e muito mais saudáveis do ponto de vista econômico. Eu vejo a política americana com bons olhos, mas ainda com uma grande dificuldade de recuperar a sua própria demanda interna. Celso Grise, muito obrigada pela entrevista. Luciane Miranda, da BMF Bovespa, para o Band News TV.